Estamos aqui direto da redação do Jornal do Comércio, após as eleições ocorridas no dia 5 de outubro, neste domingo, para fazermos uma breve análise do que foi a eleição, tanto aqui em Pernambuco, como no Brasil, como foi a cobertura do Jornal do Comércio e o novo cenário que está se desenhando na política, tanto nacional como local. Para a gente conversar um pouco sobre o assunto, eu estou aqui comigo o diretor adjunto do Jornal do Comércio, Laurindo Ferreira. Tudo bem, Laurindo? Tudo bom, Diogo? Laurindo, eu queria começar perguntando a você e a gente começar debatendo o seguinte: a cobertura do Jornal do Comércio, o JC e o JC Online conseguiram cumprir o papel de levar até o leitor a melhor informação? Eu acho que sim. Eu acho que desde o início a gente fez uma cobertura muito sistemática, muito em cima dos fatos, uma eleição realmente por onde passaram vários momentos, naturalmente, desde o início da campanha até o final da campanha em Pernambuco ontem. Pernambuco, não só em Pernambuco, mas no Brasil, naturalmente. A gente ontem fez uma cobertura que foi uma cobertura integrada, uma cobertura fortemente integrada da edição impressa, que circulou na segunda-feira, mas a edição online também muito integrada ao jornal do dia seguinte. A gente fez uma cobertura que também não foi só uma cobertura do Jornal do Comércio, foi uma cobertura do Sistema Jornal do Comércio, onde a gente conseguiu integrar com informações relevantes aí durante o dia todo de ontem e à noite. Todo o movimento do dia, da noite e das comemorações. Eu acho que a gente cumpriu sim o papel. Eu acho que a gente fez uma cobertura na medida da expectativa do eleitor pernambucano, que marcou presença ontem nas urnas, enfim, e cumpriu o seu papel democrático, e nós aqui também, de acompanhar todo o processo, não só ontem, né, não só no dia da campanha, mas desde o início da campanha. Como você falou, a gente teve as entrevistas que nós fizemos aqui na TV JC, exatamente, também que foram reproduzidas. Exatamente, ouvimos todos os candidatos a governador aqui na TV JC, enfim, ouvimos os candidatos ao Senado, né, também aqui, todos participaram, enfim. Eu acho que a gente cumpriu o papel da gente sim, e espero ter colaborado para que os leitores, os internautas, os leitores, enfim, do jornal tenham se posicionado, ajudado pelo menos eles tomarem uma decisão. Essa é a ideia. Agora, Laurindo, eu querendo pegar a sua experiência em política, você como diretor adjunto do Jornal do Comércio, a gente teve a vitória de Paulo Câmara aqui no estado por uma margem de 68% dos votos válidos contra 31% de Armando Monteiro. Como é que você avalia esse perfil, essa vitória expressiva do candidato do PSB aqui ao governo do estado? Veja, a eleição de Pernambuco ela teve uma particularidade muito grande. Não é? Evidentemente é uma eleição muito diferenciada de tudo que eu já acompanhei, em função daquela tragédia que aconteceu praticamente no início da campanha, que foi a morte do ex-governador Eduardo Campos, e candidato ao cargo de presidente da República. A morte do Eduardo, ele mexe não só no cenário local, mas mexe muito também no cenário nacional. E para a gente foi uma coisa muito surpreendente, não só para a gente em Pernambuco, muito particularmente para quem faz jornalismo em Pernambuco, mas foi um fato que teve uma repercussão de dimensão internacional. Evidentemente, isso não poderia ser diferente e teve um impacto muito grande na eleição e na própria cobertura, no tom, de uma maneira geral, que nós fomos dando no acompanhamento da campanha. Há opiniões divergentes. Há quem diga, e eu respeito essa opinião, que essa vitória extraordinária de Paulo Câmara, a maior votação do país, proporcional à maior votação, o governador mais bem votado do país, ele sai da urna com esse carimbo, com esse bom carimbo. Alguns atribuem isso ao fato da morte prematura do ex-governador Eduardo Campos. Evidentemente, a gente teve ali no início uma comoção muito grande, que não foi nem uma comoção só em Pernambuco, foi uma comoção nacional. A tragédia balizou o debate, a tragédia entrou na campanha de todas as maneiras possíveis, mas o que eu acredito, Diogo, é que em Pernambuco esse resultado, essa tragédia, ela evidentemente antecipou o crescimento dos candidatos do PSB, dos majoritários do PSB em Pernambuco, mas acho que ela não teve esse determinante tão explícito como muita gente diz. Eu, sinceramente... Não foi só por isso? Não, eu não acredito que tenha sido só por isso. Eu acho que a habilidade do ex-governador em escolher o perfil do atual governador eleito, um perfil técnico, uma fórmula que já havia dado certo na última disputa para a Prefeitura do Recife, com a eleição
do prefeito Geraldo Júlio. Essas candidaturas do PSB representavam um legado, né? Legado, aliás, foi uma palavra muito usada. Ele representava o legado de um governo muito bem avaliado, com mais de 70% de avaliação positiva. E assim, é muito difícil acreditar que isso resultaria numa derrota do PSB em Pernambuco. Evidentemente, o que a gente não esperava, eu acho que ninguém esperava, é que essa vitória tivesse a dimensão política e eleitoral e numérica que ela teve. Foi, de fato, uma coisa extraordinária e principalmente com a eleição tranquilíssima do candidato ao Senado, que passou boa parte das pesquisas aí em último lugar, não em último, porque tinha um outro, mas sempre perdendo para a candidatura do PT, e que acabou numa virada espetacular, né? Era isso que eu ia perguntar a você. Além desses números expressivos do Paulo Câmara, que conseguiu se eleger governador do estado, a gente teve a vitória de Fernando Bezerra Coelho, também do PSB, também do partido do ex-governador Eduardo Campos. Só que o que chamou a atenção foi a porcentagem. Ele ganhou por uma diferença, ele teve 64% dos votos válidos contra 34% dos votos válidos de João Paulo. As pesquisas vinham dando, a gente deu uma pesquisa aqui no Jornal do Comércio, em parceria com o Instituto de Pesquisa Maurício Nassau, em que já mostrava que Fernando Bezerra Coelho estava numa ascensão muito grande, já tinha inclusive passado João Paulo. Esse número também de 64% a 34%, o Fernando Bezerra Coelho ganhando para João Paulo, significa alguma derrocada do PT, a gente pode dizer assim, Laurino? Olha, tem dois temas interessantes aí. Primeiro, é bom que se diga que para o internauta do JC Online, que acompanha o JC Online, e para o leitor do Jornal do Comércio, na sua versão impressa, a vitória do senador Fernando Bezerra Coelho não é nenhuma novidade. Exatamente, já vinha não é sendo nenhuma anunciada. Novidade. Inclusive, é bom que se faça o registro aqui, nós anunciamos isso numa semana antes da eleição, semana passada. Fomos, inclusive, duramente criticados nas redes sociais, pela militância petista, naturalmente, que não gostava dos números. Fomos duramente criticados, o jornal por tabela, mas o Instituto Maurício Nassau de frente, pelo candidato do PT, o ex-prefeito João Paulo, que acabou perdendo a eleição. Mas, enfim, o resumo da obra é o seguinte: o leitor do Jornal do Comércio, o internauta do JC Online já sabia que essa seria uma vitória do senador Fernando Bezerra Coelho. Isso, quem leu o Jornal do Comércio já sabia, não era novidade. E o curioso dessa história é que nós tínhamos uma pesquisa que dava um número favorável ao Fernando contra a avaliação, contra os números de dois grandes institutos de pesquisa nacional. Datafolha e Ibope, o que causou uma reação muito grande da militância petista, que a gente até entende, porque clima de eleição geralmente é isso, naturalmente ressalvado as agressões que nós sofremos também, né? Você acompanhou pelas redes sociais, mas enfim, o resultado está aí. Foi um resultado, inclusive, muito além daquilo que a gente esperava, não há nenhuma dúvida disso. E eu digo o seguinte: foram 13 vitoriosos em Pernambuco nesse pleito, o senador Fernando Bezerra Coelho, o governador Paulo Câmara e, sem dúvida, o Instituto Maurício Nassau, que no meio dessa celeuma geral sobre os erros que os grandes institutos cometeram, erros que, aliás, não foram poucos, o Instituto Maurício Nassau, que publica a pesquisa aqui em parceria conosco, foi o único que acertou e que tinha uma lógica. Porque, curiosamente, no sábado à noite, antes da eleição, o Datafolha apresentou essa virada, mas esse número nós já tínhamos dito. Nós tínhamos dito em duas pesquisas antes, inclusive. Quer dizer, a nossa pesquisa do Senado, a pesquisa que nós publicamos e que foi feita e é feita pelo Instituto Maurício Nassau, ela tinha uma coerência, ela tinha uma lógica. Na medida que Paulo crescia, Armando crescia junto, e não havia nenhuma dúvida do ponto de vista... Fernando. Desculpa, Fernando crescia junto, e não havia nenhuma dúvida de que a vitória seria dos dois, até mantendo uma tradição da política de Pernambuco, que é um bom candidato ao governo, com uma margem relevante e crescimento bastante acentuado, e ele leva o senador. A gente teve isso com o próprio Eduardo, quando elegeu, apoiava Humberto e apoiava o Armando. Exatamente. A gente teve com Jarbas, com Marco Maciel e Sérgio Guerra. Pois é, a gente tem exemplos também que dizem o contrário. Por exemplo, a eleição de Jarbas, a última eleição de Jarbas para o Senado, foi uma eleição onde o governador era, o candidato ao governo era Eduardo Campos, e ele não, e Jarbas era da chapa adversária. Como toda regra tem exceção, mas assim, o que a pesquisa do Instituto Maurício Nassau detectava, dizia com clareza, é que esse processo de crescimento do Paulo, ele ia levar Fernando, estava levando Fernando, a pesquisa é uma pesquisa extremamente coerente,
eu sugiro aí que os internautas até façam essa pesquisa e vejam lá no JC Online como esse processo ele é um processo em ascensão. Crescente. A candidatura de Fernando foi uma candidatura crescente. Evidentemente, a surpresa foi o tamanho da vitória e logo o tamanho da derrota dos adversários. Laurindo, só para a gente encerrar, a gente não pode deixar de falar no quadro nacional. A gente tem Dilma contra um Aécio que também vem nessa mesma crescente que Fernando Bezerra Coelho vinha. Aécio também teve uma crescente muito grande na reta final, sobretudo. Conseguiu ter 33,55% dos votos válidos. São 34.897.000 votos. E vai para o segundo turno com o Dilma, que teve 41%, 43 milhões de votos. Está tudo em aberto? Eu acho que está tudo em aberto. Agora, aí tem duas questões que eu acho importantes a gente ressaltar. Primeiro, é a situação do PT em Pernambuco. A situação do PT em Pernambuco é uma situação, com todo respeito ao partido, às suas lideranças, à militância, foi um vexame de proporções... Sem deputado federal? Um horror. O resultado foi um horror para o PT. O resultado em Recife, para o prefeito João Paulo, foi uma coisa terrível. Né? Numa cidade onde o partido já administrou durante várias gestões, a vitória esmagadora de Fernando aqui no Recife, não só de Paulo, mas de Fernando também, é uma coisa que preocupa. Somado a isso, o fato de você não ter eleito nenhum deputado federal é uma coisa inacreditável do ponto de vista... Ninguém imaginava, mas assim, é uma derrota que quer dizer alguma coisa. E quem tem que pensar sobre isso são eles. Por que é que essa derrota ela veio de maneira tão acachapante? No quadro nacional, a questão é que está sendo colocada por qualquer análise mais razoável que se faça. Para onde vão os votos de Marina? Até este momento, a senadora Marina Silva não se decidiu sobre para quem ela vai caminhar, se vai para Dilma, se vai para Aécio. Eu nem sei se o fato dela se posicionar significa dizer necessariamente que as pessoas vão seguir o caminho A ou B, mas a grande questão que a gente vai ver, e vamos acompanhar daqui para frente com as pesquisas que vão vir, é para onde vão os votos de Marina. Evidentemente, é uma situação hoje muito confortável para a oposição, porque você tem um candidato que é Aécio e um candidato em ascensão, começando o segundo turno em ascensão. E é um dado completamente novo de todas as campanhas onde o PSDB disputou com o PT em nível nacional, e é o que vai acontecer de novo no segundo turno. Tá, joia, Laurindo. Obrigado pelo bate-papo aqui, direto da redação do Jornal do Comércio. Até a próxima. E eu queria convidá-lo a nos seguir nas redes sociais. Nós temos o nosso Twitter, JC_PE, e temos a nossa página também no Facebook, facebook.com/Jornal do Comércio PE. Esperamos sua audiência. Obrigado. Até a próxima.